Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição do Sempre um Papo é patrocinada pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. E para você que está aí assistindo no nosso canal no YouTube, eu quero te convidar para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando um novo programa entrar no ar, assim como este que a gente está conversando agora com um escritor de Lafayette, mas que mora em Belo Horizonte há muitos anos, Loura Aidan. E, além disso, eu quero te convidar para acessar as nossas redes sociais e se inscrever e seguir nas nossas redes, né, no @sempre um papo. Eu vou chamar agora o nosso convidado, Loura Aidan, bem-vindo. Oi, Josane, oi, pessoal. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui no Sempre um Papo, um projeto que eu tanto admiro e tão importante para a literatura em Minas Gerais e para a literatura nacionalmente. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado. A gente também agradece a sua presença aqui. Louraidan, antes da gente começar a nossa conversa, o nosso papo, eu quero te convidar e convidar a quem está conosco nos assistindo para ver o vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora. A gente volta em um minuto. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim, a gente vai começar a nossa conversa com Loura Aidan. Ele é formado em jornalismo e letras, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Nasceu na cidade mineira de Conselheiro, Lafayette. Tem trânsito em literatura, cinema e teatro. Possui conto premiado e publicado em antologia. Dirige atualmente, com o ator e multiartista Saulo Salomão, o roteiro de curta-metragem Samuca Vai à Praia, realizado e produzido pela Nossa Senhora dos Filmes. Escreve ainda o roteiro de seu primeiro longa, Selvagem, selecionado nos mais importantes laboratórios do Brasil, como o Laboratório Novas Histórias de São Paulo, o Brasil Cinemundi, o Sesc Argumenta do Rio de Janeiro, o NPA do Paraná, e como dramaturgo teve seu primeiro texto para teatro montado pela Companhia Cinco Cabeças. Trata-se do premiado Uma Tendência para a Alegria. Os roteiros e a dramaturgia foram escritos em parceria com Saulo Salomão. Então, vamos começar nossa conversa, Loura Aidan, com esse currículo lindo que envolve tantas artes, né? A literatura, o cinema, o teatro. Vamos falar um pouquinho de cada coisa aí da sua trajetória. Bem-vindo de novo. Muito obrigado. Vamos Loura lá. Aidan, que nome difícil! Qual que é a origem do seu nome? Conta pra gente. Pois é. Desculpa se eu embolar a língua aqui para falar. Não, você está falando certinho. Está falando melhor do que eu, na verdade. Minha mãe inventou esse nome, é uma criação dela, totalmente da cabeça dela. Muita gente me pergunta, né, se tem uma origem, porque muita gente coloca um sotaque, às vezes, aí parece francês. Já teve gente que me perguntou se era indígena. E, na verdade, é um nome que minha mãe inventou, totalmente brasileiro, português. Nem ela tem explicação. Falar, Nem ela juntei tem. isso com aquele. Tem muito isso, né? E não foi nenhuma junção, foi uma invenção, inventou mesmo, assim. E surgiu o Loraidan. Loraida, você nasceu, vamos entrar aqui na sua história, começar lá do comecinho mesmo. Sim. Você nasceu em Conselheiro Lafayette, eu queria que você trouxesse um pouco das suas memórias ali da cidade, há quantos anos você mora já em Belo Horizonte, mas e também contar a respeito das suas memórias na cidade de Lafayette, seu contato primeiro ali com a leitura, né, com a Sim. literatura. Eu vou começar entregando minha idade, porque eu saí de Lafayette em 1997.
Estou aqui em Belo Horizonte desde 2000 e lá em Lafayette, mas foi em Lafayette onde tudo começou, assim, a minha vontade da escrita, meu desejo da escrita. A leitura na minha casa sempre foi muito estimulada. Meu pai é torneiro mecânico, aposentado, minha mãe é professora de ciências, e lá em casa sempre teve muitos livros, muitas revistas, eu gostava muito de ler revista, e em Lafayette, que Lafayette é uma cidade pequena, média, né? Assim, comparando com Belo Horizonte, pequena. E eu sempre tive, desde criança, muita curiosidade sobre o mundo, assim. Gostava muito de ler, de ter muita informação. Eu sabia que o mundo era muito grande, assim. E lá em Lafayette, eu comecei a escrever cartas. Quando eu era adolescente, havia um programa de troca de cartas internacionais que eu vi numa revista, justamente que eu estava lendo, e você mandava seu endereço e você recebia cerca de 10 a 15 endereços de pessoas do Brasil e do mundo inteiro. E aí eu comecei a escrever, e eu acredito que aí foi o início desse meu desejo, da minha vontade da escrita, porque quando você troca uma carta, né, você tem que primeiro manter o interesse para a pessoa responder, e você tem que falar muito de si e do seu redor, né? Ainda mais que eu trocava carta com pessoas da Indonésia, dos Estados Unidos, da África, Taiwan. Então, isso me fascinava, assim, e eu sempre buscava, por meio da escrita, manter esse interesse para a troca sempre continuar. E foram anos escrevendo, até, na verdade, depois que eu saí de Lafayette, continuei a escrita. Aí eu denuncio mais ainda a minha idade, né, porque hoje em dia, né, não se troca carta, mas foi ali que tudo começou. As trocas de cartas foram feitas até o surgimento do e-mail, na verdade. Então foram anos escrevendo e tudo começou ali, em Lafayette. Gente, mas que legal, isso é um incentivo ao ato da escrita mesmo, talvez até sem ser com essa intenção, né, mais de conectar pessoas, sim. Mas que funcionou como um incentivo ao ato da escrita e da leitura também, né? Com a gente certeza. aqui no Sempre um Papo com esse trabalho de formiguinha, tentando incentivar. Sim. Afonso tem passado esses anos todos aí por tanta coisa, né, com a cultura e a literatura, e você entrou num projeto aí, você sabe de quem que era esse projeto, como é que era? Eu achei tão interessante. Eu não sei se existe mais, chamava International Pen Friends, que é amigos internacionais, pen é caneta, né? Então, tinha esse nome. E aí eu peguei o endereço de uma revista, mandei uma carta para eles, aí eles mandavam o nosso nome para outros contatos e mandavam outros contatos para a gente. Então, assim, eu lembro que eu mantive durante bons anos uma média de 7 pessoas, assim, trocando cartas. E tinha gente do Brasil também, do Rio de Janeiro, de Belém. E a leitura era muito importante, né? Porque para eu falar do meu país, para eu falar da minha cidade, eu também lia literatura, e até para ampliar esse conhecimento. Eu era um adolescente, né? Então, assim, eu tinha pouca experiência de vida. Então, as cartas uniram, né, a leitura e a escrita, e com certeza isso impulsionou muito do que eu sou hoje. Eu devo muito a isso e a Lafayette. Você guarda essas cartas? Eu guardo e tenho contato com algumas pessoas pelas redes sociais, na verdade com 3 pessoas, mais em específico. A correspondente que eu tinha dos Estados Unidos, eu continuo conversando somente pelo Facebook. A correspondente que eu tinha da Indonésia também, e também tem contato com uma correspondente que era da antiga ex-Iugoslávia. Atualmente, se eu não me engano, ela mora em Sérvia. Mas quando a gente conversava, morava em Iugoslávia. Inclusive, a parada de troca de cartas aconteceu quando começou a desmembrar a Iugoslávia, quando havia a guerra. E na época eu lembro que eu fiquei até muito preocupado, assim, pensando que... Eu lembro que ela me contava que tinha os bunkers, né, que eles iam para debaixo do solo,
eram esconderijos para quando houvesse ataque nas cidades, era uma coisa horrível, assim. E ela parou de me mandar cartas, eu fiquei até preocupado, e anos depois, com as redes sociais, eu consegui encontrar ela no Facebook, e tá tudo bem, graças a Deus. Nossa, olha que legal, isso dá até um livro, essas cartas Não, que livro, né? Você conta, não, livro. você retém a história mesmo, né, do Sim, país, além da cultura que você exatamente. deve ter aprendido muito aí, né? Nossa, Sim, filme, você que é da área de cinema também achei, sim, não, dá para fazer um incrível filme. isso. É, bem legal. E seus professores, assim, te incentivavam também? Como é que foi seu contato mesmo com a literatura, com os livros infantis, infanto-juvenis? O que que você Ah, lia, assim, né? eu tive professores muito bons, assim, lá em Lafayette, porque eu guardo com muito carinho, assim, professora de português, tive várias, né, mas uma delas, que foi a última, eu me perco um pouco hoje, ensino médio, enfim, que era do primeiro ao terceiro ano de antigamente, que era a dona Patrícia, e eram professores que incentivavam muito a leitura, a escrita, tive uma professora chamada dona Avelina também, e que foram fundamentais, com certeza. Eram muito rigorosas, os professores em geral de onde eu estudava em Lafayette tinham muito rigor, e no português principalmente, e isso para mim foi fundamental, porque quando você chega na faculdade, né, você já tem, porque eu fui fazer jornalismo e letras, a escrita, o português é fundamental. E então, assim, eu agradeço demais esses professores, morro de saudades. E um ou outro eu tenho contato ainda no Facebook, tenho contato com o de física, principalmente, o professor Aloysio, e física eu sou péssimo. Física e matemática eu nunca fui bem. Meu amor mesmo sempre foi história e português. Bom que você já entrou nesse caminho aí, né? Sim, Certeiro. desde pequeno. E os livros? O que que você lia, assim, que você gostava de ler? Que tipo de literatura? Eu sempre gostei muito de literatura, em geral, brasileira e clássicos. Eu sempre li muito clássicos. Então, eu gostava muito de Machado de Assis. Quando eu era adolescente, eu li muito Machado de Assis. Clarice Lispector, eu lia muito. Clássicos, Crime e Castigo. Em geral, clássicos e literatura brasileira. Era o que eu mais Já lia. cresce um adolescente diferenciado, né? Porque um adolescente É, gostar de ler eu era Machado de muito Assis já é bacana demais, Eu né? gostava, adorava. Eu era muito tímido, então isso também tem conexão com as cartas, né? É uma Aham. forma também de conexão com o outro. E a leitura. Então, como eu era muito tímido, eu voltava muito para escrita e leitura. Era uma forma que eu tinha de me expressar e de conhecer o mundo, assim, de certa forma, morando numa cidade pequena, né, do interior de Minas. Uhum. Agora já chegando aqui em Belo Horizonte, redes sociais, e quando que você começa a escrever esses textos, vamos entrar um pouquinho aqui no livro Escafandrista, que você lançou em julho desse ano, né? Foi 9 de julho no Palácio das Artes. Vou mostrar, não, que capa maravilhosa, que projeto gráfico lindo, Eles parabéns, brilharam, né? Os artistas brilharam. Ficou bonito. brilharam. Estou mostrando aqui pro Gui, para ele pegar na câmera a Tô capa com o meu dele. aqui também, ó. Não, Escafandrista. gente, muito lindo. E deu para ver, Gui? Então, vamos contar um pouquinho sobre como você começou a escrever esses textos, que primeiramente você publicou nas redes sociais, né? Sim. Esse primeiro início ali de registrar, né, esses encontros seus com os invisibilizados, vamos dizer assim, né? Esses encontros de pessoas nas ruas, nos lugares, no ônibus, onde você costuma frequentar. Bom, quando eu saio de Lafayette e venho para Belo Horizonte, eu fiquei fascinado com a cidade grande. Assim. Apesar de eu ser um menino tímido, eu acho que, inclusive, meus pais tinham receio de que eu não gostasse, né, que eu viesse para uma cidade grande, Belo Horizonte, que não ia gostar, e foi o contrário. Eu amei a cidade, eu Você é amo filho Belo único? Horizonte. Não, eu tenho uma irmã que mora lá ainda, em Lafayette. Uhum. Chama Leandra. E hoje eu amo Belo Horizonte, e quando eu chego em Belo Horizonte, né, assim, é um mundo de descobertas. E eu começo a escrever.
Em Lafayette eu escrevia também um pouco, além das cartas, mas quando eu chego aqui em BH, por volta de 2000, eu começo a ter acesso à internet, e tinha o Orkut, né, começam as redes sociais. E os textos do Escafandrista, a ideia do livro do Escafandrista surgiu há 10 anos, na verdade. O Escafandrista ele é formado por crônicas e contos, são histórias que eu crio a partir de conversas que eu tenho com pessoas desconhecidas histórias que eu crio a partir de conversas que eu ouço nas ruas. Então, estou no supermercado, estou na fila de uma padaria, estou na fila de um banco, estou dentro de um ônibus, e se eu ouço pessoas conversando, eu pego essas histórias, né, essas conversas, e transformo numa história. E o início de tudo, eu comecei a publicar nas redes sociais alguns textos. Inclusive, quem escreveu o prefácio do livro foi a cartunista Laerte Coutinho, de quem eu sou completamente apaixonado, uma artista fundamental, né, para o Brasil, uma artista completa, e descobri que é uma pessoa extremamente generosa, e ela compartilhou nas redes sociais um dos textos do Escafandrista. E aí a gente começou uma conversa, e quando resolvi, né, fazer a publicação do livro, eu a convidei para fazer o prefácio, e ela lindamente aceitou e escreveu o prefácio do livro. Mas as histórias, então, surgem um pouco disso, desse meu contato com Belo Horizonte, com uma cidade grande, né? A vontade e a importância que eu acredito que tem as pessoas anônimas e invisibilizadas no dia a dia. Então, no livro tem textos de conversas minhas com pessoas em situação de rua, pessoas dentro de um ônibus mesmo, que ou às vezes senta do meu lado e a gente começa a conversar. A pandemia atrapalha um pouco, né, esse contato próximo. Mas agora a gente está numa certa retomada, e essas conversas todas são muito inspiradoras para a minha escrita. Uhum. Você fala que esse projeto começa lá há 10 anos, né? Mas ele já nasceu como projeto, vou começar a registrar esses encontros, ou você primeiro, né, já escrevi e falou, eu acho que dá para ir reunindo esses textos aqui para um futuro livro? Não, começou sem um propósito específico, e aí eu escrevi, né, e comecei a publicar nas redes, e aí começou a ter um retorno muito, muito bom, assim. Aí eu criei uma página no Facebook, que existe até hoje, chama Escafandrista, e começou a aumentar o número de leitores, né, as pessoas começaram a compartilhar, e pessoas desconhecidas começaram a chegar até a página, e aí eu sempre tive muito carinho e prazer em escrever esses textos, assim. E o número foi aumentando, e até que quando completou, né, e estava para completar cerca de 10 anos, eu pensei, nossa, porque eu tenho muitos textos inéditos que foram para o livro, e vou unir tudo e fazer um livro, né, que é o meu primeiro livro com essas histórias. Mas surgiu sem um propósito, vou começar a escrever para ter um livro. Foi mais assim, uma ação e reação. Fui escrevendo, publicando, as pessoas foram comentando, compartilhando, e eu adoro essa escrita, esse contato com o outro, né? Eu sempre falo que os textos, né, somente as crônicas, são mais curtas, mas os encontros com essas pessoas desconhecidas são sempre muito intensos. Às vezes eles são breves, mas a troca é muito intensa sempre. E isso é algo que mexe muito comigo, assim. Às vezes eu chego para escrever o texto, né, me emociona, às vezes quando eu relembro da situação. Então, são textos que, de fato, falam muito do outro, mas falam muito de mim também. Uhum. E como que é seu processo de criação, assim, nesses textos, no caso? Você tem esses encontros e já vem escrever? Ou você, como é que é? Então, são dois modos, basicamente, de como eu consigo obter essas histórias, né? Uma é conversas que eu tenho com pessoas desconhecidas na rua. Então, estou andando, ou estou parado numa fila e alguém começa a conversar comigo. Aí eu fico com a conversa na cabeça, né? E quando eu chego em casa, ou logo depois, quando eu saio do local, né, termino a conversa, eu anoto
Eu faço algumas pequenas anotações para eu ter o registro dessa conversa. E quando eu chego em casa, eu vou recrio a história e tem um quê, né, de ficcionalização. Tanto é que na contracapa do livro eu falo, né, as histórias que eu ouço nas ruas, as conversas com pessoas desconhecidas, as surpresas da vida. Tudo contado aqui aconteceu, até aquilo que eu invento. Eu vi, Porque, achei bem legal. porque aí entra um pouco, né, da ficção até Ficção. para você construir ter uma história, né, um começo, meio e fim, e tem muito da minha subjetividade também. Então, um pouco, as histórias surgem um pouco assim, eu tiro do real, faço umas anotações breves e depois eu redijo, crio a história quando eu chego em Uhum. casa ou me desloco para um outro local, que não seja o da conversa. Que eu achei assim bem profundo e interessante, que é uma literatura que você faz bem afetiva, né? Que em vários momentos você fala assim, ai, meu coração doeu, né? E aí agora você fala de novo, eu vou reescrever e eu fico bastante emocionado. Me afeta muito, assim, algumas histórias me emocionaram muito no momento e quando eu chego em casa, porque assim, são conversas com pessoas anônimas, né? E o ser humano, toda pessoa é muito interessante, assim. E as pessoas se entregam muito, né? Principalmente os brasileiros, assim. E tem algumas histórias também criadas em algumas viagens que eu fiz, países como Marrocos, Inglaterra e Cuba. E essas pessoas e as pessoas, ela em geral, né? O ser humano, não só os brasileiros, tem quando você se entrega, você acaba de conhecer alguém, mas você se entrega, a pessoa sente sinceridade, é muito bonito, eu acho muito bonito isso, assim, como que as pessoas se abrem, e muitas histórias me emocionam de fato, porque falam muito profundamente do humano, assim, então, tem histórias que eu termino e começo a chorar depois, né, longe da pessoa, obviamente, para não assustar a pessoa, mas são histórias que a mim me emocionam, assim. A minha escrita é muito, como você falou, minha escrita é muito afetiva mesmo, assim. Tem que me tocar e tem que ter um humano ali, tem que ser algo verdadeiro, real, forte, assim. Você falando assim, a gente entrando nesse tema, eu lembrei de um sempre um papo que eu fiz com a Eliana Brum, que ela fala exatamente isso, assim, que às vezes quando termina para ela é como se fosse um parto mesmo, sabe? Que ela às vezes fica até de cama, fica doente, triste, sabe? De lembrar, né? E de colocar para fora aquilo tudo que está aí dentro, né? Também uma escrita, né? De situações reais, muitos que ela faz, né, que ela faz, a maioria. E eu acho que tem esse papel a literatura também, né? De trazer essas Sim, questões sociais sim. dessa forma afetiva também, que eu acho que vem e toca ali a gente que está lendo, né? Eliana é incrível, é maravilhosa. Eu já tive momentos, eu já adoeci de febre depois de algumas histórias que eu escrevi nessa viagem, quando eu retornei de Cuba, eu escrevi uma série, sei lá, de 5 histórias, e eu cheguei a adoecer após escrever as histórias, tive febre, fui ao médico, falou, você não tem nada. E realmente é porque é tudo muito intenso para mim, assim. E eu acredito muito nessa escrita. Essa escrita que fala do outro, essa escrita, como você disse, né, social, essa escrita que traz o humano, as dores, as alegrias, e eu acho que isso, a gente está aqui na vida, é isso, é para a gente ter esse contato e trazer essas histórias. São muitas histórias, as pessoas são muito interessantes, volto a falar isso, né? São muito ricas, de vida, de história, todas as pessoas são. Que bom que tem pessoas sensíveis assim como você para traduzir isso para a gente, né? Porque eu acho que todo mundo tem, às vezes você escuta uma história ali, quem não é escritor e não tem essa sensibilidade não enxerga tão profundamente assim quando está ali no meio da conversa, né? Mas quando você lê, você imagina, você lembra que já teve uma situação como essa, mas que você não Sim. tinha tido esse olhar, né? Algumas pessoas até me falam assim, nossa, mas tanta gente assim se aproxima para conversar com você, como você ouve tantas histórias assim. Na verdade, as pessoas se aproximam de todo mundo, só que a gente vive numa sociedade, né, que tem muito Exatamente. medo da violência,
A questão é você parar para escutar, parar para Escutar, ouvir. é a escuta, né? Exatamente. É escuta. E muita gente acaba tendo medo, né, assim, de parar nas ruas, medo do estranho, do outro. E não é que eu sou especial, as pessoas vêm até mim, as pessoas vão até todas, todo mundo. A questão é a escuta, é você parar mesmo e enxergar o outro que está na sua frente, assim. É. É, uma das histórias que você traz aqui, que me chamou a atenção também, você é imigrante lá em Londres, né, trabalhando com entregas, e que é comum, né, você traz essa questão do migrante que chega e tem que trabalhar com o que aparece mesmo, né, a maioria, né, de quem Sim, vai estudar ou trabalhar fora, e sim, você traz para aqui, contextualizando com a história do Brasil. Eu falei, gente, que legal, né? Né, que é um trabalho que não é valorizado aqui, né, nem lá, mas assim, sim. essa analogia que você faz, trazer os dois pontos, é bem interessante também esse olhar. Tem uma história que se passa lá em Londres, que eu tive uma experiência lá em Londres como imigrante. Eu trabalhava em dois trabalhos. Um trabalho eu limpava 13 banheiros, no outro trabalho eu varri um galpão imenso de serralheria. Era uma universidade técnica e eu tive uma experiência bem surreal lá em Londres. E eu acho que esse texto, eu acho que eu não sei se ele está no livro, eu acho que ele não cheguei a Esse eu colocar. não vi, não. Eu acho que eu vi só o da entrega de panfleto na chuva. Ah, sim, um show indiano, eu estava entregando panfletos. Mas isso que eu ia lembrar é que foi uma história muito surreal, porque assim, o europeu, de fato, ele tem uma certa frieza, né, assim, principalmente se comparando com o povo brasileiro, mas é como que a conexão entre os imigrantes, em especial os imigrantes mais pobres, né, os imigrantes que são mais excluídos, como que tem uma conexão profunda. Tem uma história que eu estava indo. Eu estava indo para esse emprego de limpar 13 banheiros, e eu estava indo, era o primeiro dia. E lá, se você perde o primeiro dia, o emprego você não tem mais chance nenhuma, porque lá, como é muita mão de obra, né, disponível, se você não chega no dia combinado, acabou. E eu era no meu primeiro dia, eu morava no ponto da cidade, tinha que praticamente atravessar a cidade inteira, e eu me confundi, eu peguei um ônibus errado. E aí, quando eu me dei conta, eu fui e falei com o motorista: amigo, pelo amor de Deus, não posso perder esse trabalho de jeito nenhum. E ele era um imigrante, se eu não me engano, se eu me lembro bem, era um imigrante indiano, não tenho certeza. E aí, Ai, que eu conversei desespero. com ele. Tadinho. Não, aí eu conversei com ele e eu teria que pegar dois ônibus. E eu já peguei o primeiro errado. Aí eu conversei com ele: não, esse não vai para um caminho tal. Ele falou: não, você confundiu, você pegou errado, você tinha que pegar esse tal, tal. Eu falei: não. Aí ele viu meu desespero, você não acredita o que ele fez. Ele pegou o ônibus e o ônibus já tava tipo chegando no ponto final. Ele falou: se você esperar um minuto, eu vou te levar no ponto que você tem que pegar um ônibus correto, que vai te levar direto lá. E eu Olha, esperei um minuto, ele ficou parado, né? Chegou no ponto final, ficou parado, e ele saiu da rota dele, só comigo dentro do ônibus, e me levou para um ponto, e assim, isso no meio de Londres, aquela cidade anjo. confusa, um anjo, e me levou no ponto, e aí quando eu estava chegando no ponto, o ônibus estava chegando, o que eu precisava. Ele começou a buzinar, meio que deu sinal, né, pro ônibus parar, ele abriu a porta, eu desci correndo e peguei o ônibus correto. E, tipo, eu tinha que chegar lá 2 horas, eu cheguei 2 em ponto e consegui o trabalho, assim. Então, assim, essas histórias no que você citou, os imigrantes, né, é muito bonito isso, Essa dessa irmandade união, né? mesmo, né? Sim, e, enfim, é uma É. história que me marcou. Voltando um pouquinho aqui no livro, né? No próprio nome escafandrista, como que surgiu esse nome desse projeto? Por quê? É esse mergulho também na vida Sim, das pessoas? sim, os escafandristas, né, são os mergulhadores que fazem trabalho no fundo do mar, necessariamente no fundo do mar, né? Eles usam escafandro, né, que é aquela estrutura para eles poderem ir bem profundamente no mar. E é uma metáfora, né?
Igual eu falei um pouco, né, o meu encontro com o outro, com as pessoas, ela também, apesar de às vezes ser breve, no meio da rua ou numa farmácia, ele é sempre muito intenso, é profundo. Eu preciso ir profundo e ter uma conexão profunda ali naquele momento, seja ele breve ou não. Então é um pouco uma metáfora assim de um mergulho na vida do desconhecido, na vida do outro, na vida da pessoa anônima. E a palavra é linda, né? Escafandrista. O Chico Buarque tem uma música, o Chico Buarque é incrível, ele conseguiu colocar escafandrista numa música, tornar poético, que é, se eu não me engano, é Futuros Amantes, né? Que é uma música linda que eu adoro. E ele fala dos escafandristas. Escafandristas. E voltando também no Laerte, qual texto que ele leu assim, que ele entrou em contato com você? Eu sei, ele chegou a divulgar uns 3 textos, mas o que parece que ele mais gostou... aqui, vê se dá para pegar aqui o prefácio que o Laerte fez. Pode ir falando enquanto a gente mostra aqui. O que mais ele gostou e ele, na época que ele compartilhou bem e comentou, foi um texto. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome dele para tentar achar aqui no livro agora, mas é o texto de uma moça... Uma moça foi dentro do ônibus, eu estava em pé e tinha uma moça no celular e a moça estava mandando mensagens. Gente, não faço isso, é feio, sabe? Eu não consigo lembrar o título dele. E como o ônibus estava lotado e eu estava de pé, de frente para ela estava sentada e eu em pé, eu fui olhando assim, eu olhei de leve o que ela estava escrevendo. E ela estava muito emocionada, eu percebi. E ela estava escrevendo uma mensagem para uma pessoa. E ela vai e fala... muito linda esse texto. Eu não consigo achar o nome dele agora. E aí ela vai mandando, né? Ela vai mandando, receosa. É um texto sobre separação e amor, assim. É alguém que ela está conversando e que acabou de terminar um relacionamento. É uma moça. E aí... ela vai escrevendo, aí ela para, olha para a rua, ela apaga um pouco, depois ela volta a escrever, e eu vou contando, narrando, e até o fim da mensagem, quando ela dá o enviar, e ela começa a chorar dentro do ônibus e tal. E aí eu conto passo a passo como foi essa escrita dela dentro do ônibus, essa mensagem para uma pessoa que ela tinha acabado de terminar um relacionamento. Tem um outro caso desse dentro do ônibus também, de mensagem, que é uma filha falando com a mãe. A mãe parece que tinha comprado um colchão. É super bonitinho também, emocionante esse texto. É um que ela fala que tem a ver alguma coisa com o marido dela? Eu não estou conseguindo, não. Não, é da mãe, que ela fala que ia comprar um rádio para a mãe, né? Ah, sim, que é Eu Te Amo, Mãe. Tem esse aqui, Eu Te Amo, Mãe. Eu acho que eu sei. Eu acho que as músicas que eu fiz para você, acabou que eu abri ele aqui, eu acho que é esse. Que ela quer fazer uma playlist para a mãe. Isso, é esse. É esse. As músicas para você, você podia ler um para a gente, né? Talvez esse ou aquele que a gente escolheu. Uhum. Posso ler esse, então? Pode. Então, vamos lá. As músicas que eu fiz para você. Eu estava de pé, então tinha uma visão completa da moça ao celular digitando. Bati o olho a primeira vez sem querer e vi um coração sendo enviado. Ela conversou com alguém. Fazia sol do lado de fora. Apesar do frio da manhã, eu sentia calor ali dentro do ônibus cheio. Fiquei tão feliz da senhora ter adquirido seu colchão e o rádio, escreveu ela com um rosto leve. Logo vi que a conversa dela era com a mãe. Aos poucos vai adquirindo, mãe, aos pouquinhos mesmo. Deus já te proporcionou tudo que deseja. E enviou a mensagem. E mandou uma nova mensagem em seguida. No final de semana, a senhora me fala quais músicas gosta. Foi quando vi a primeira resposta da mãe. Por que, minha filha? A moça, então, olhou pela janela do ônibus, fez que ia digitar, escreveu algo, apagou. Voltou a escrever. É que vou gravar todas as músicas num CD para a senhora escutar. A mãe não demorou nada e respondeu, te amo, filha. A filha sorriu. Ai, gente, olha. Muito gostoso. E aqui no livro também
você fez uma divisão, né? Assim, são 143 textos, muito texto, né, Louraidan? Sim, Assim, 143. muito bem distribuído, que vocês fizeram em 3 partes, né? Sim, são 3 capítulos. Aí o primeiro capítulo é Conversas com Pessoas Desconhecidas, que aí são conversas, as histórias que surgiram a partir de conversas minhas mesmo com pessoas desconhecidas, no meio da rua. O segundo capítulo são conversas que eu ouço nas Histórias ruas, que ouço. histórias Uhum. que eu ouço nas ruas. E o último capítulo é As Surpresas da Vida, que são reflexões que eu faço sobre, por exemplo, uma das histórias é uma moça aliás, é o primeiro livro que abre o capítulo, que é uma moça que morava no meu bairro, que eu sempre a via, assim, toda vez eu ia para o trabalho, eu ia para a faculdade, sempre subia o morro, encontrava com ela. E aí, nas últimas vezes que eu a vi, o cabelo dela estava caindo. Eu percebi que ele estava ficando cada vez mais ralo e caindo, até que ela começou a usar um lenço. E passou um tempo, eu parei de ver essa moça, nunca mais vi. Tipo, passaram meses, anos. E aí, um belo dia, eu subindo o morro e encontro com ela, com o cabelo grande, todo cheio e tal. E aquilo me deu muito. Assim, ela não me conhece, ela não tem a menor ideia quem sou eu, mas eu fiquei muito, muito feliz por ela, porque eu cheguei a pensar, né, que poderia ter acontecido alguma coisa, porque eu sempre encontrava e ela sumiu, e ela estava lá, viva, feliz, Nem e sabia que você estava preocupado, né? não, nem sabia, nem sabe que eu existo. Aí são textos que são reflexões, não são conversas, né, são momentos que eu vivi. E as surpresas da vida, é o É o terceiro terceiro capítulo, capítulo. isso, que são essas histórias, que são reflexões, né, que eu faço sobre um outro caso que acontece comigo. Eu achei legal a revisão do Diogo Rufato. Eu conheço o Diogo, achei ele um querido. Ah, Diogo é Ele ótimo. escreve também, né? Sim, escritor também. Diogo é um querido, assim, ó, e foi muita alegria ele participar do projeto. Diogo participou também. As ilustrações são do Fernando Poletti, que é um cara É isso que eu ia falar. As artista. ilustrações também, assim, são muito legais, muito São lindas, delicadas, né? né? Eu sou Muito. apaixonado pelo trabalho do Fernando. O Fernando é um argentino, radicado aqui em Belo Horizonte, Hum. e ele é escultor também, faz esculturas maravilhosas e ilustrações, assim, maravilhosas. Não sei se vai dar para ver, deixa eu mostrar uma aqui. Tá na entrada do livro. Acho que não dá para ver não, né? Tá bem com Não, desse reflexo. ângulo aí, não. Tá com reflexo. Mas a equipe do livro é incrível. Sim, aqui, ó, vou mostrar uma aqui, que é até uma coisa que a gente pode falar, que é um texto, que é o texto que quando você é abordado pela moça do supermercado, que é surda, Ah, sim. Foi... que vem, assim, A ilustração é linda. essa ilustração eu achei tão bonita também. Eu acho E que a tem gente pode muito... até entrar um pouco nisso que você traz, né, eu pensei um pouco quando você traz a sua amiga que é cega, né, na solidão de quem é surdo, de quem é cego, né, eu acho que você traz de uma forma bem delicada, assim, para falar dessa solidão da pessoa cega, né, que ela principalmente, porque mora sozinha, né, desse texto do surdo aqui, você não conseguindo se comunicar, né, com ela também, de certa forma, muita gente, né, a maioria não consegue, né, eu quero que você traga um pouco disso, desses textos seus no livro. Tem muitos textos, né, que surgiram a partir de conversas e da convivência que eu tenho com uma amiga minha muito querida, Eliana, que é uma amiga cega. E esse texto que você fala especificamente foi num supermercado. Eu tinha acabado de passar as compras, né, no caixa e uma moça começou a aguardar para mim. Eu sempre fico muito sem graça, assim, porque eu acho que se eu estou comprando, eu mesmo quero colocar na sacola tal. E aí eu fui e falei, não precisa não, agradeci, e ela não respondeu. E aí eu percebi que ela era surda. E ela fez um comentário, né, do meu cabelo. E, e é isso, eu acho que essas pessoas, né, se os anônimos já são
invisíveis no dia a dia, né? Essas pessoas são mais ainda, assim, né? A gente não sabe se comunicar com eles, a gente não sabe Libras, né? A questão da cegueira, para mim, é algo muito forte, assim. Eu sempre tive uma relação muito forte com a questão da cegueira. E essa minha amiga é incrível, né? As trocas que a gente tem. E, inclusive, o livro em si é um projeto um pouco maior e tem outros produtos, assim. E tem um vídeo que foi feito com uma intérprete de Libras, que é uma intérprete de Libras narrando, contando uma das histórias do livro, que se passou na biblioteca central lá da Praça da Liberdade. E a gente tem esse vídeo que foi criado e ficou muito bonito, foi feito pela Limonada Audiovisual, em parceria com a Nossa Senhora dos Filmes, e quem fez foi a intérprete de Libras, a Rosane Lucas. E ela conta essa história, que é uma das histórias do escafandrista, por meio de Libras, né? E onde que está disponível? No canal? Está tá na internet, está no YouTube. No YouTube, qual que é o canal? O canal está no canal da Nossa Senhora dos Filmes e está nas minhas redes sociais também, que é o Instagram, @Loraidan, Facebook /Loraidan. É ótimo chamar Loraidan, porque só tem um Loraidan, então é tudo Loraidan. Então vamos falar, para comprar o livro também, pelo site da Nossa Senhora dos Filmes, né? Sim, pelo site da pelas suas redes. Sim, pelas minhas redes e pelo site da Nossa Senhora dos Filmes. Só entrar em contato com a gente, que o site da Nossa Senhora dos Filmes é nossasenhoradosfilmes.com e minhas redes, meu nome, @Loraidan e Loraidan, todas as redes. É só entrar em contato, quem tiver interesse, comprar o escafandrista. O escafandrista ele foi feito por um projeto de lei, foi uma premiação do Fundo Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte, então ele não tem uma editora, ele foi feito por meio de uma premiação, e toda a equipe, né, participou desse projeto, e então ele não tem uma editora específica, então a forma mais segura de encontrar seria comigo mesmo, me buscando nas redes. Vou entrar um pouquinho no seu trabalho no cinema, né? Como roteirista de cinema. Vamos falar desse projeto Selvagem, que é o mais recente, né? Que vocês estão desenvolvendo para Nossa Senhora dos Filmes. Eu amo contar histórias. Achei o roteiro maravilhoso. Do Selvagem? Obrigado. É um roteiro meu e do Saulo Salomão, que é um ator, um cineasta, diretor, e assim, eu amo contar histórias, né? E seja na literatura, no cinema, no teatro. No cinema, os nossos projetos mais atuais são O Selvagem, que é um longometragem, e a gente ficou muito feliz que em 2020 e 2021 a gente passou por uma série de laboratórios no Brasil inteiro, né? Esses laboratórios são muito concorridos. A gente passou pelo Laboratório Novas Histórias de São Paulo, a gente teve consultoria do Esmir Filho, Rosane Svartman, Rafaela Leite, Marcos Bernstein, que fez o roteiro do Central do Brasil. Então, o roteiro está rodando muitos laboratórios, Sesc Argumenta, no Rio de Janeiro, passou pelo Brasil Cinemundo, daqui de Belo Horizonte, foi uma alegria imensa, e pelo NPA, que é um núcleo de projetos audiovisuais lá de Curitiba. E a gente está fortalecendo esse roteiro, e a nossa ideia é tentar editais de produção para colocar o Selvagem nas telas do cinema. E ano que vem, e provavelmente em janeiro, a gente vai rodar o meu primeiro filme como diretor, que é o Samuca Vai à Praia. Samuca Vai à Praia é um curta-metragem, o roteiro meu e do Saulo também, a direção nossa também, e a gente pretende rodar aqui em Belo Horizonte. O Selvagem se passa no Vale de Jequitinhonha, e o Samuca Vai à Praia é uma história que se passa aqui em Belo Horizonte, vai ser no bairro Goiânia, e a gente vai rodar o ano que vem, e é um curta-metragem por volta de 15 a 20 minutos. A gente está muito feliz, assim, de estar com esse projeto aqui. Vamos falar os roteiros mesmo dele, que os dois, assim, vai também de encontro a sua literatura social também, né? Você traz no Selvagem um homossexual, né? Sim, o Love.
E no Samuca Chama Vai à Praia, você traz o autismo, né? Do autista. Conta um pouquinho desses enredos, assim, de cada um pra gente. Vamos lá, o Pra dar Selvagem. gostinho de ver, vontade já de assistir. Sim, não, quer todo mundo no cinema. O É. Selvagem O Selvagem, o protagonista, ele se chama Love. Love é um moço gay, no Vale de Jequitinhonha, e o sonho dele é ter uma moto. E, para isso, ele mobiliza a cidade onde ele mora, uma cidadezinha no Vale de Jequitinhonha, e conta com a ajuda de 3 grandes amigas, que é a Adélia, que é uma mulher mais velha, empoderada, dona de si, a Tuca, que é uma moça cega e que gosta de cantar, ela é cantora, o sonho dela é ser cantora, e Adélia, Tuca e... Nossa, me deu um branco, acho que eu tô nervoso. Adélia, Tuca... Precisa falar o nome, não, você pode só É, falar a história dela. sim, e aí a ideia é essa, né? Juntos os amigos tentam, ajudam o Love, né, a conquistar esse sonho dele de ter uma moto. E Uhum. Samuca Vai à Praia, que é o curta-metragem que a gente vai rodar aqui em Belo Horizonte, conta a história de Samuca. E Samuca vem com a família, com a mãe, para Belo Horizonte. Samuca é um moço autista e Samuca sonha em conhecer a praia. Ele vem com a família do Vale para morar em Belo Horizonte, no bairro Goiânia, e passa a morar na casa da avó. E aí a família toda se mobiliza também para ele realizar esse sonho bonito de ver o mar pela primeira vez. Não, maravilha. E eu percebendo assim, quando você vai contar a história, né, os enredos, lendo o livro, muitos aqui, dá para fazer um filme, né? Dá. Porque são histórias, né, da vida, do cotidiano, das pessoas comuns, e tudo vira filme. Verdade. Entrando no seu trabalho agora como roteirista para teatro, dramaturgo, né? Sim. Fala um pouquinho do seu trabalho com dramaturgia e como que você trabalha nesses campos, né? As linguagens mesmo, sabe? Literária, né? No roteiro para cinema, aí a gente entra aqui no teatro também. Sim. São linguagens bem diferentes, né? A literatura, o audiovisual, né? O cinema e o teatro. No teatro, a gente tem uma primeira peça montada, e foi assim um momento de muita alegria, chama Uma Tendência para a Alegria. Ela foi montada e encenada pela Companhia Cinco Cabeças, que é um grupo de teatro daqui de Belo Horizonte, que eu sou apaixonado. E a peça teve estreou aqui em Belo Horizonte, no CCBB, fez várias temporadas aqui já em Belo Horizonte, pré-pandemia, né? Teve temporada no Teatro Marília, no CCBB, e alguns teatros também de bairros de Belo Horizonte. E Uma Tendência para a Alegria conta a história são 3 personagens que eles vivem sob o mesmo teto. É o Amado, a Haramagia e Bernadette. E eles vivem sob o mesmo teto e eles vão convivendo à medida que vão passando as 4 estações do ano. E ali se desenvolvem as histórias. A Haramagia está sempre aguardando a volta do filho. O Amado, ele sonha em ser um cantor, ele se acha um cantor. E a Bernadette, ela, apesar de ser uma mulher muito potente, muito forte, ela não consegue sair da cama. Ela vive em cima de uma cama. E esse espetáculo foi muito emocionante, assim, acompanhar. Foi minha estreia, né, no teatro. A dramaturgia é escrita junto com o Saulo Salomão, né, e montado pela Companhia Cinco Cabeças, com produção também da Nossa Senhora dos Filmes. E foi meu primeiro texto. O Saulo atua também no espetáculo, né? O Saulo atua no espetáculo. O Saulo faz o Amado, que é um dos 3 personagens. E o Saulo é da Companhia Cinco Cabeças. A Companhia Cinco Cabeças é o Saulo Salomão, a Carol Oliveira, a Luísa Rosa, o Byron Neal e o Ronaldo Janotti, que dirige o espetáculo. Foi muito emocionante a estreia, porque foi meu primeiro texto para o teatro, né? E quando você vê ali o texto, né, que
o texto montado, sendo dito pela a personificação das personagens, né? Que é um pouco acontece no cinema, né? Porque na literatura a gente escreve e está ali, né? Os personagens não se materializam, né? Você materializa dentro da cabeça. No teatro, quando você vê ali, foi muito emocionante, assim, foi uma temporada incrível em Belo Horizonte e é isso, é um trabalho que que eu guardo com muito carinho, assim. A gente chegou a apresentar na pandemia online pelo Sesc Ceará e teve transmissão, né, para o Brasil inteiro. E aí foi uma outra linguagem. A gente adaptou, né, para o online, mantendo a essência e foi feito ao vivo mesmo, assim. Igual a gente está aqui, aí ficou dividido 3 telas e cada tela é um personagem, né, como se os 3 estivessem na mesma casa. E a gente, que é uma outra linguagem, né? Se aproxima um pouco do cinema. Foi muito interessante essa adaptação. E Está disponível para assistir ou já saiu? tem uma gravação, está disponível para Tá lá assistir no também. Hora dos Filmes também? Exatamente, lá no YouTube legal. da Nossa Senhora dos Filmes. Que dá para assistir. E quando voltar, estão todos convidados. A gente deve voltar. Nossa, demais. Tem que te acompanhar pelas redes da Nossa Senhora dos Filmes, que é uma produção bem legal, assim, intensa que vocês fazem. Obrigado, José. Valeu. Nessas várias linguagens. Quero te ver lá quando a gente voltar com uma tendência para alegria. Vou demais, já quero. Já quero assistir, já quero ler mais seus textos, já quero ver esses filmes no cinema. Sim seja, amém. Sim, seja mesmo. A gente está chegando aqui no finalzinho, quero deixar você falar, né, os seus próximos projetos, além desses que a gente já falou, se tem mais livro vindo. Fique à vontade aí para a gente ir para o encerramento. Bom, primeiramente, muito, muito, muito obrigado. É uma alegria e uma honra imensa participar de Sempre um Papo. Como eu falei, é um projeto que eu admiro demais, demais mesmo. Você sabe, né? Vocês são muito importantes assim para a literatura mineira, literatura nacional. Alguns escritores eu cheguei a conhecer por meio do Sempre um Papo. Vocês trazem pessoas de estilos, de regiões diferentes, e muitos parabéns mesmo. Sigam firmes, é um orgulho para nós aqui de Minas e para o Brasil. Meus próximos projetos são tentar a concretização desses, né, do Samuca Vai à Praia, né, que a gente roda o ano que vem, o Selvagem, a gente está com o Selvagem aprovado na Ancine, no desenvolvimento de roteiro, então fortificar esse roteiro para começar a tentar em editais de produção e filmar mesmo o longo, que seria o meu primeiro longa. A literatura também fica aí, em algum momento vão surgir outros livros, se Deus quiser, assim espero, e esses são os meus projetos mesmo. Eu sempre circulando, transitando, né, de cinema, teatro e literatura, que são minhas paixões, assim, e eu gosto de contar histórias, independentemente do meio, eu gosto de falar do humano, do outro, e tudo isso espero que vocês possam acompanhar também no cinema, no teatro. Muito obrigado mesmo, valeu, gente, muito obrigado, Josane, brigadão. A gente que agradece demais a sua presença aqui, de contar a sua história. Esse é o papel do Sempre um Papo também, né? Trazer os novos escritores, quem está lançando livros e apresentar mesmo para a comunidade que gosta de literatura, de ler, de se informar. E grata pelos elogios aí, o Afonso Borges é mesmo um desbravador nesse meio, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Reunir gente para dar autógrafo igual o seu lançamento, né? Te parabenizando também. Mais de 200 pessoas estiveram lá para prestigiar isso, assim, isso é de uma alegria imensa, porque a gente que realiza Sempre um Papo presencial também, a gente sabe que não é fácil, né? Tirar a pessoa de casa para ir lá e prestigiar a literatura, né? Independente do escritor, assim. Então, parabéns também pela sua trajetória. Obrigado, parabéns para vocês, para o Afonso, para você, para todo mundo aí de Sempre o Papo. Parabéns demais. É uma luta mesmo, parabéns. A gente vai te acompanhando aí pelas redes também, estamos aqui à sua disposição, quando você tiver novos lançamentos, nos procure. E é isso, obrigada a vocês que nos acompanham aqui pelo canal do Sempre um Papo no YouTube, no Facebook. Novamente eu te convido para se inscrever no nosso canal, porque
Aí você vai ativar o sininho, né, para ser notificado quando novos programas como esse entrar no ar. A gente tem mais de 500 disponíveis aqui no canal, que você pode assistir a hora que você quiser, de onde você estiver. Tem autores como Loura Aidan, aqui de Belo Horizonte, tem do Brasil, tem do mundo, intelectuais da melhor qualidade. Então é isso, muito obrigada pela companhia, siga lendo e escrevendo.